Imagina que você vai dormir numa noite e de repente tem um sonho completamente estranho. Um sonho que mudaria a sua rotina para sempre. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Cerca de 2 anos atrás eu tive um sonho com um homem completamente misterioso. Não sabia quem ele era, nem o nome, nem a idade, nem mesmo a origem. A única coisa que eu sabia sobre ele é que ele era o homem mais inteligente do mundo e também o maior detetive do mundo. Ele era tão querido que um único acontecimento deixou diversos continentes em choque. Ele estava desaparecido. A única coisa que eu sabia até então é que eu era um tipo de discípulo dele e eu estava à procura dele. E no fim das contas eu descobri quem foi que sumiu com ele e o porquê de terem feito isso. Depois de ter atravessado ambientes perigosos, andado a cavalo, subindo becos e morros e fugindo de bocas de fumo, o meu trabalho foi concluído com sucesso. E foi nessa hora que eu finalmente descobri como era o rosto dele. Lembro de estar numa sala de interrogatório e lá ver diversos desenhos que ele fez. E cada um desses desenhos era relacionado aos crimes que ele solucionou. Ele era um excelente desenhista também. Mas o homem que sumiu com ele debochava de mim. Nunca me contaria o que ele fez com ele de fato. Eu perguntava onde o rapaz estava, o que ele havia feito com ele, mas ele se recusava a responder. Esse ainda era um mistério que ainda faltava resolver. Onde estava Mauro Rosenberg? Esse é o nome do homem desaparecido que eu estava procurando. E foi então que eu acordei e fiquei pensando nesse sonho. Anotei tudo em um papel e foi aí que eu percebi. Eu tinha ganhado um roteiro para um jogo. Mas não só um único jogo. Na verdade, eu ganhei um roteiro para um universo inteiro de jogos. Porque aquele personagem poderia protagonizar não apenas um jogo, mas várias histórias diferentes. Então eu comecei a estudar diversos assuntos sobre jogos de investigação. Desde vídeos de streamers e filmes e séries, eu fui estudando tudo de importante que eu pude aprender com a investigação. Comprei o box do Sherlock Holmes para entender melhor a genialidade dele e muitas outras obras que poderiam me ensinar a construir um bom investigador. Eu queria entender como criar pistas, como construir mistérios, como fazer o jogador pensar e, principalmente, como fazer uma investigação realmente parecer uma investigação. Comecei também a tentar descobrir o estilo que eu faria esse jogo, se seria mais puxado para o realista ou para o cartoon, mas eu percebi que eu fiquei mais apaixonado pelo estilo cartoon. Isso também porque uma das minhas maiores inspirações para poder colocar esse jogo para fora do papel também foi Hello Neighbor 2, porque eu gostava daquela mistura de investigação com personagens estilizados e um mundo que parecia ter personalidade própria. Mas eu também gostei muito do estilo de Stay Out of the House, mas não era bem aquela atmosfera que eu queria passar para o meu jogo, então eu decidi seguir por um caminho diferente. Mas então foi a partir daí que eu comecei a levar esse projeto mais a sério. Eu comecei a investir dinheiro para deixar a qualidade do projeto cada vez melhor, e foi a partir daí também que o mapa foi criando forma. E aí essa semana eu tive mais um sonho, do qual eu ganhei um novo personagem. Um personagem que vai ingressar junto com o protagonista desse jogo, Cláudio André, também conhecido como Claudinho. Nesse último sonho que eu estive, eu estava controlando o Mauro e o Cláudio André estava me acompanhando em uma investigação. Resumidamente, eu entendi o que era para ser feito. Começar a desenvolver a história do Mauro e como ele seria o maior investigador do mundo. E explorar também o porquê que ele era considerado o homem mais inteligente do mundo, de acordo com o sonho que eu tive. Eu comecei a procurar na internet diversos crimes não solucionados até hoje, porque se eu desse a ele o título de maior investigador do mundo, eu creio que o ideal seria que ele solucionasse os crimes que até hoje não foram resolvidos, para aí sim ser considerado um gênio. Casos como o D.B. Cooper, o assassino do Zodíaco e diversos outros casos que até hoje despertam o interesse nas pessoas e criam diversas teorias e investigações. Então, como até hoje esses casos ainda não foram solucionados, eu imaginei, e se o Mauro tiver solucionado esses casos? Foi aí que eu construí a reputação dele. Mauro não seria apenas mais um detetive, ele seria o homem que encontraria respostas onde ninguém mais conseguia encontrar. E isso fez ele ficar conhecido mundialmente, até que chegou o ano de 2001. Em uma pequena cidade do Rio de Janeiro, um jovem muito querido chamado Lúcio desapareceu misteriosamente. Ninguém sabia onde ele estava e ninguém sabia o que havia acontecido com ele. E durante a investigação, surgiu uma pergunta ainda mais assustadora. Onde estava o possível corpo do rapaz? O caso ficou conhecido como o caso do Santo Jovem.
A polícia ficou meses tentando encontrar resposta, mas nada parecia fazer sentido. Até que o Mauro Rosenberg chegou. Ele começou a investigar moradores, analisar pistas, reunir depoimentos, reconstruir os últimos passos do garoto. Depois de uma longa investigação, o Mauro finalmente descobriu o que havia acontecido. Ele não apenas descobriu o paradeiro do garoto, ele também descobriu quem estava por trás de tudo isso. Mas havia um problema. A verdade era tão cruel que Mauro decidiu não expor publicamente o que havia descoberto. Ele precisava organizar todas as provas e ter certeza de cada detalhe. Precisava ter a certeza de que quando a verdade fosse revelada, ninguém poderia contestá-la. Então, a verdade veio à tona. E a notícia chocou o mundo inteiro. Mas talvez você esteja se perguntando o que de fato ele descobriu naquela noite que chocou tanto o mundo daquela maneira. Bom, essa é justamente a história que eu quero contar nesse jogo. E muito em breve você finalmente vai descobrir a solução do caso do Santos Jovem. Eu sou o Luke Jordan e esse é o meu universo de investigação criminal. Como eu havia dito, esse jogo nasceu de um sonho que eu acredito que foi um presente de Deus diretamente para mim. E é uma história que não só eu quero contar. Creio que o próprio céu quer que o mundo fique sabendo dessa história. Se você tem interesse em apoiar esse projeto, me siga em todas as redes sociais, me acompanhe nessa trajetória e nós nos vemos nos próximos vídeos.